Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar agradecendo. Ontem nós alcançamos a marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Isso só foi possível graças à confiança de vocês e a todos aqueles que nos ajudam compartilhando, comentando, curtindo ou até não curtindo, porque cada um tem o direito de gostar ou não gostar. Enfim, muito obrigado e quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Meus amigos, já disse outras vezes aqui que eu acho que é importante que a gente tenha até as eleições muitos debates. Por mim, a gente teria debate com os candidatos presidenciáveis, nós teríamos com aqueles que formulam o projeto econômico de cada um deles e também com vice-presidentes, quando isso for definido. E ontem nós tivemos na Globo News debate com 3 presidentes de partidos que podem ter candidatos, então, para o ano que vem. Participaram desse debate Baleia Rossi, presidente do MDB, Luciano Bivar, presidente do PSL, que está no processo de fusão com o DEM, formando o União Brasil, e ele será o presidente do novo partido, e também Carlos Lupe, do PDT. E o Lupe, na minha opinião, se destacou por 2 motivos. Primeiro, ele respondeu de fato as perguntas colocadas ali, e respondeu com mais convicção, com mais energia, enfim, e falou de propostas e ideias. Algo que não aconteceu tanto assim com o Bivar e o Baleia Rossi, que além de desconversarem muitas das perguntas, não falaram muito ali de propostas nem de ideias, então isso eu senti falta em relação a esses 2. Mas vamos falar um pouco de cada um deles aqui. Baleia Rossi, a primeira indagação que foi feita para ele que é o presidente, repito, do MDB, foi sobre a pré-candidatura de Simone Tebet, né? Foi questionado se realmente é uma candidatura para valer, porque tudo indica que não é algo assim que de fato vai se sustentar a médio e longo prazo, e ele reforçou ali que sim, é uma candidatura para valer, de que o partido vai inclusive fazer o lançamento oficial do nome da Simone Tebet. Ele defendeu isso diversas vezes ao longo do debate. Teve um momento que ele chegou a fazer alguns pequenos elogios a outros pré-candidatos, como João Dória, Mandetta e também Pacheco. Não percebi elogios em relação a Ciro nem a Moro, candidatos hoje que brigam aí pela 3ª colocação. Numa pesquisa aparece um, noutra pesquisa aparece outro. E sobre Lula e Bolsonaro, ele fez críticas assim aos 2. Críticas em relação ao Lula, dizendo, já foi do passado, teve acerto no seu governo, mas é necessário a gente apostar no novo, e ele então aposta que Simone Tebet representa esse novo. Inclusive, depois ele foi perguntado por que ele não colocou o Moro entre aqueles que foram por ele elogiados. Ele desconversou, enfim, continuou sem falar no assunto, disse apenas que mantém diálogo com a presidente do Podemos, Renata Abreu. Ele teve a audácia de falar diversas vezes no projeto Ponte para o Futuro, lá de Michel Temer, pouco antes do impeachment, que depois ali se concretizou. Que muita gente diz que esse projeto, na verdade, não é ponte para o futuro, é ponte para o retrocesso, ou ponte que nos leva para o abismo. Criticou a atual reforma administrativa que tramita no Congresso, criticou também a PEC dos precatórios, e ele disse acreditar no crescimento do nome de Simone Tebet, que nesse momento aparece com 1% em algumas pesquisas, em outras ela não chega nem a pontuar, de vez em quando aparece com 2%. Ele disse que, inclusive, a liderança, nesse momento, se dá, no caso de Lula e Bolsonaro, por conta do recall, em que um foi ex-presidente e o outro é atual presidente. Ele chega a não falar nomes, mas ele diz que o outro foi ministro, está em exposição há 10 anos, mas ele não cita se ele fala de Moro, que foi ministro de Bolsonaro, que está em amplíssima exposição por conta da Lava Jato desde 2014, então não são 10 anos, mas pode ter sido um erro de falar 10 e não 7, ou se ele se refere a Ciro Gomes, que foi ministro de Lula, mas aí eu discordo em relação à grande exposição. O que acontece com o Ciro é o contrário. O Ciro tem exposição nas suas redes sociais, né, naqueles momentos raros em que algum veículo da grande mídia, como a Globo News, dá a oportunidade dele ser entrevistado, mas o Ciro, por exemplo, nos grandes jornais, no Jornal Nacional, o Ciro é praticamente o invisível, praticamente não existe, enquanto Sérgio Moro aparecia praticamente todos os dias. Luciano Bivar foi questionado sobre a candidatura de Mandetta. Ele relatou dificuldades naturais para conciliar os desafios que envolvem a fusão desses 2 partidos. A resposta do Bivar não foi convincente. Ele deu a entender que Mandetta está meio titubeante em relação à candidatura, que deu a entender que ele abriria mão dela, mas que no dia seguinte ele reforçou que continuaria candidato, o que, na opinião de Bivar, o deixou mais feliz, mais contente. Ficou claro para mim que existem arestas nesse novo partido que surge para serem aparadas, o que também é natural, né? Ele até disse que não é algo tão simples você
enfim, fazer a fusão de dois partidos, cada um vindo aí com algumas dificuldades, sendo que um partido por si só já tem as suas próprias dificuldades. Então eu entendo esse ponto do Bivar, mas assistindo não me pareceu alguém empolgado com a candidatura do Mandetta, não. A gente vai ter que acompanhar para ver como que vai ficar isso daqui para frente. Diz que mantém diálogo com diversos presidentes de partidos, diz que conversou sobre apoios em relação a 2022. Ele foi questionado se já fez uma autocrítica pessoal por ter dado espaço para Bolsonaro, né, que nunca escondeu suas intenções e tal, e tantos outros que ameaçam a democracia, porque em respostas anteriores o Bivar diz que é alguém que defende o Estado de Direito, que é alguém que defende a democracia. Ele fez uma longa explanação nessa resposta e disse que não se arrepende, porque fez uma excelente bancada, mas reconheceu que teve algumas noites aí de preocupação porque ele temeu que o Estado de Direito estivesse ameaçado com Bolsonaro. E só para constar essa questão de bancada, esse é um ponto importante. O PSL fez mais de 50 deputados federais e isso tem impacto no fundo eleitoral e no fundo partidário, tempo de televisão. Então, deu realmente um poder para o partido que ele não tinha antes. Então, essa é a grande preocupação de muitos presidentes de partidos. Como a gente está vendo agora com o Valdemar Costa Neto, que tudo indica receberá Bolsonaro. Aí muita gente preocupada, como é que o Valdemar Costa Neto vai conciliar a amizade dele com o Lula, com o Bolsonaro chegando? Meus amigos e amigas, o Valdemar Costa Neto está preocupado só com uma coisa, eleger deputado federal. Se o Bolsonaro for eleito, né, o que eu acho muito difícil de acontecer, e no mês seguinte ele sair do PL, para o Valdemar já foi um grande negócio ter feito uma bancada grande, como foi para o PSL. Vale destacar que o Bivar se afastou da presidência do partido para o Bebiano, ou seja, o Bivar, em outras palavras, ele praticamente alugou o partido e depois, assim que Bolsonaro foi eleito, ele reassumiu. No final foi perguntado sobre quem ele acha que estará no segundo turno. Ele disse que vai ser alguém do União Brasil, mas não chegou nem a dizer o nome do Mandetta na resposta. Bom, e vamos falar aqui um pouco do Lupe, então. Primeira pergunta que foi feita para ele é se a candidatura do Ciro também é para valer, que foi ventilado na imprensa que o Ciro talvez desistiria, o que é um absurdo, eu já disse aqui várias vezes. O Lupe falou assim de maneira muito forte: não existe a possibilidade da retirada da candidatura do Ciro. A candidatura dele é irreversível e isso é importante ser dito. E adivinhe se isso aqui vai virar manchete desses mesmos jornais que especularam semana passada dessa eventual candidatura do Ciro. Até eu fechar o roteiro desse vídeo, ninguém tinha falado nada do tipo: Carlos Lupe confirma que a candidatura do Ciro é irreversível. Nada relacionado a isso, pelo menos, repito, até fechar esse vídeo. Foi indagado sobre as pontes do PDT com o PT em alguns estados e o fato do Ciro criticar fortemente o Lula. O Lupe diz que isso faz parte, né, que em alguns estados você realmente tem cenários locais, regionais, que envolvem alianças com diversos partidos que eventualmente nacionalmente não estejam juntos. E essas questões de partido fazendo aliança nacional e em estados tendo alianças diferentes, isso vai acontecer não só com o PDT, vai acontecer com o Podemos, com o PSDB, o PT então vai estar aliado com o PDT de Ciro Gomes em alguns estados. Então isso aqui realmente vai ser uma salada para 2022, a gente tem que ver como que cada um vai reagir a isso tudo. E aí o Lupe aproveitou vários momentos para defender ideias do Projeto Nacional de Desenvolvimento, falou sobre a escassez de bancos no Brasil, dominado aqui no caso por 3 bancos privados e mais 2 bancos públicos, enquanto nos Estados Unidos você tem uma quantidade muito maior de bancos e a concorrência nesse caso ela faz muito bem. E defendeu também a educação, disse que o PDT é o partido que está ao lado dessa bandeira, citou Brizola na Globo News ali, que é do Grupo Globo, o que por si só já é sensacional por conta dos grandes conflitos que existiram no passado entre Brizola e o Grupo Globo, inclusive Roberto Marinho. O Lupe podia ter citado, acabou esquecendo, faz parte de um debate também, você esquece de um ponto ou outro, Sobral, cidade que o Ciro, enfim, viveu e cresceu, e também o estado do Ceará, referências nessa questão da educação. O Lupe falou tanto nessa coisa de democratizar o sistema financeiro que ele foi até questionado mais ali para o final sobre o que seria isso, e ele chegou a lembrar do Brizola mais uma vez, que falava das perdas internacionais, criticou então a concentração das movimentações financeiras em poucos bancos, defendeu a reindustrialização do país, criticou ali, né, do Brasil importar produtos de tecnologia e ficar exportando apenas aí, ou praticamente só, commodities, criticou duramente Sérgio Moro, lembrou que ele foi considerado suspeito pelo STF, o que também falar isso aqui no Grupo Globo
é muito bom. Chamou o Moro de filial de Bolsonaro, uma expressão usada por Ciro no My News, criticou fortemente Bolsonaro e defendeu abertamente, de forma muito importante e convicta, o nome de Ciro Gomes como o candidato mais preparado para ser o próximo presidente da República. Alguém pode falar, William, mas isso aqui é uma obviedade. Ok, mas o Bivar, por exemplo, não fez o mesmo com o nome do Mandetta. Então é algo, me parece óbvio, mas a força com que Carlos Lupe coloca nas palavras para defender o Ciro Gomes ali é algo sim importante, até porque era um debate de presidentes ali, de partidos que podem ter candidatos. E quando o Bivar vai e não faz uma defesa enfática do nome do Mandetta, isso pega mal para o Mandetta e no caso aqui para o Ciro, pegou muito bem. E no final ele disse que estar num debate como esse estava se sentindo um pinto no lixo. É uma expressão usada para dizer de alguém que está realmente muito alegre. E diz que vai trabalhar para Ciro ser o próximo presidente da República. Para fechar, eu considero assim que o Lupe teve 3 participações importantes e que foram bastante divulgadas. A no UOL foi uma entrevista bacana, mas ali o Lupe considero que deu uma vacilada, deu uma escorregada. Assim, depois ele foi participar do debate na CNN com o senador do Podemos, Oriovisto. Enfim, ali era um debate quem defende a candidatura do Ciro e outro defende a candidatura do Moro. E ali o Lupe foi sensacional, o Oriovisto, enfim, muito fraco. E o Lupe defendeu o Ciro Gomes, criticou o Sérgio Moro, falou de projeto, falou de ideias. Então foi uma participação muito boa na CNN e agora considero uma outra participação importantíssima para sim levar o nome de Ciro Gomes para frente. E eu defendo inclusive que pessoas vinculadas ao Ciro ou ao PDT estejam sempre ocupando esses espaços possíveis, ou até mesmo se oferecendo. Eu não sei como que se dá esse contato aí do partido, dessas pessoas em relação a alguns canais, em relação a algumas emissoras de televisão. Mas nomes como Mauro Benevides Filho, Nelson Marconi, esses dois mais voltados para a questão do projeto econômico que o Ciro apresenta, o próprio Carlos Lupe tem ocupado bem esses espaços, o Antônio Neto, do PDT de São Paulo, Juliana Brizola, Mário Heringer, o deputado Dagoberto Nogueira, deputado Félix Mendonça, o próprio Cid Gomes, enfim, são nomes que precisam estar aí ocupando esse espaço sempre que possível. Eu sei que também não depende só deles, depende de convites, mas isso é bom. Porque como o Ciro Gomes é só um e não consegue estar em todos os lugares, quanto mais pessoas ocuparem esses espaços e, diante dessa oportunidade, defender o nome do Ciro e também as suas ideias, eu acho que isso é fundamental para a gente criar essa corrente de ideias que o Ciro tanto fala em torno daquilo que realmente tem que ser feito no Brasil, para que o Brasil deixe de ser esse país do futuro para ser um país admirado no presente. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!